Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Caixa Seguridade, um mega dividendo que a Caixa poder destravar para os investidores. A Caixa Seguridade poderia pagar mais de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de CXSE3 nos dá aproximadamente, pessoal, um dividendo gigantesco, tá? Aproximado de 56,8%. Fora que mesmo após essa alta nas ações da Caixa, perceba que numa lupa de um ano as ações seguem subindo 31% e na lupa aí de 5 anos segue subindo mais de 100%. Eu ainda acredito que as ações estão baratas e têm um bom potencial de valorização, tanto de alta nas ações como também de bons dividendos. E existe um fator aqui que o mercado está escondendo de vocês que poderia fazer a Caixa engatar um novo ciclo de crescimento e geração de valor para os acionistas. Então já fiquem comigo aí até o final desse vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Eu não possuo as ações da Caixa Seguridade na carteira do canal. Porém, perceba que eu tenho ações da BB Seguridade e ela representa aí 7,5% da carteira total, hoje com 474 ações aqui da empresa. Então, por mais que eu não tenha Caixa, eu estou exposto sim na parte de seguros. Antes da gente falar sobre perspectivas de valorização, dividendos, crescimento, precisamos entender um pouco do modelo de negócio da Caixa, porque diferentemente da BB Seguridade e da Porto Seguro e da Odontoprev, a Caixa Seguridade ela é líder em seguro habitacional, que acaba sendo obrigatório por lei. O seguro habitacional, pessoal, por ele ser obrigatório, ele traz uma previsibilidade na Caixa Seguridade mais elevada do que as outras, como a BB Seguridade e a Porto Seguro. A Porto Seguro é mais focada ali em alto, na parte de seguros, e a BB Seguridade é focada mais em seguro rural. Então, esse diferencial da Caixa, que acaba tendo um seguro obrigatório por lei, acaba diminuindo o risco de sinistralidade na empresa. Não é à toa de que ela consegue crescer sim seu resultado a uma velocidade mais consistente. Eu não digo mais acelerada do que as outras, mas ela pelo menos cresce aí os seus resultados de uma maneira mais consistente e incumbe em menos riscos. E perceba que esse programa, o Minha Casa Minha Vida, por ser obrigatório, acaba por ter aí uma previsibilidade jamais vista, fora também alto índice aqui de empregabilidade, também tem aqui a parte, né, de fatia de mercado, 67,1% da fatia de mercado da Caixa está atrelada nesse setor de Minha Casa e Minha Vida. Então, por conseguir um alto retorno sobre o capital empregado, perceba que tem bons contratos, tem 1,7 milhão aqui de moradias próprias, 99% do share do Minha Casa Minha Vida está com a Caixa Seguridade. Então perceba, pessoal, que é uma empresa aí líder nessa parte e, consequentemente, diferentemente das outras seguradoras que tem aí seguro rural, seguro automotivo, que acaba por ser mais cíclico, a Caixa ela tem essa vantagem competitiva de ter um tipo de seguro que, por ser obrigatório, será muito difícil de ter altos índices de sinistralidade. E perceba que ela já tem crescido muito nessa parte também aqui, ó, tanto de bolsa, né? Você percebe que benefícios sociais, e você percebe do Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, abono salarial, pé de meia, INSS e seguro-desemprego, tá? Então, pessoal, por ser a Caixa, por ser aí, consequentemente, né, o governo como maior acionista da Caixa Econômica Federal, você já coloca na sua mente o seguinte, de que esse tipo de empresa jamais vai quebrar, porque você tem ali o governo sempre salvando caso algo dê ruim. E vamos combinar, né, pessoal? Muito difícil algo ruim acontecer com a Caixa Seguridade. Então, essa é a grande diferença. E a perspectiva para 2026, por mais que a gente tenha uma queda na taxa Selic, perceba que nesse ano o Banco Central já sinalizou, tá, que o primeiro corte virá para março. Então, pessoal, lá para março a gente pode ver a Selic aí
derrubando, tá vindo para uma faixa de 14,5 e para o fim deste ano já uma perspectiva da Selic voltar para patamares aí de 12 a 12,25% ao ano. Então a Caixa de Seguridade, de fato, as seguradoras em si podem ser levemente prejudicadas, por um lado, mas lembra que eu falei para vocês, o setor de seguros, pessoal, é como se fosse um pêndulo. Quando há uma alta na taxa Selic, ele se beneficia por um resultado financeiro mais elevado, mas quando a Selic cai, né, tem essa perspectiva de queda na Selic, esse setor se beneficia por aumento de emissão de prêmios, então acaba, né, meio que dando aí uma compensada nesta queda. Então, você tem uma queda na Selic, diminui o resultado financeiro, por outro lado, você tem um aumento do resultado operacional, que acaba por compensar essa diferença. Então, a seguradora nunca sai perdendo, né, pessoal? Aumento da Selic e nem na queda da mesma. Perceba que a carteira de crédito da Caixa segue muito alta, 1,3 trilhão, o que faz com que a Caixa Econômica Federal, que é o seu maior acionista, seja aí um dos maiores bancos aqui do país, tá? Ficando junto com o Banco do Brasil e o Itaú. Perceba aqui que a Caixa Seguradora, que acaba sendo a sua subsidiária, se beneficia bastante desse movimento, por ter aí consequentemente um acionista que jamais vai deixar a empresa quebrar. E perceba, ó, que continua muito bem, né? A Caixa Econômica Federal, a empresa continua crescendo. Então, pessoal, se você olha para a questão de segurança, você observa aí de que a Caixa é uma excelente empresa. Agora, olhando aqui para preço, será que faz sentido, Pablo? Porque assim, já sabe que é uma boa empresa, já sabe que é mais segura do que as suas concorrentes, mas será que é uma empresa decente? Será que tá bons múltiplos para longo prazo? Vai me trazer uma valorização e também bons dividendos? Primeiro vamos olhar pela lupa do dividendo. Pense da seguinte forma, pessoal. Quanto que cresce a Caixa Econômica ao longo do tempo? A Caixa Seguridade, né? Se nós pegarmos aqui, ó, o lucro líquido da empresa nesses últimos anos, você vê que está numa faixa aí de mais ou menos, você consegue acompanhar no gráfico, de 3 a 4 bilhões. Aí, ó, hoje, né, neste ano ela vai encerrar com os 4,5 a 4,6 bilhões. Se você quiser um resultado mais detalhado, você pode pegar aqui, ó, diretamente no Investidor 10, a análise da empresa. Perceba aqui, ó, nos últimos anos, tá? Se coloca no último ano, você tem acesso ao lucro bruto e ao lucro líquido, 4,3 bilhões de reais. Então, quanto que ela cresce na média? Muito simples. Para isso, a gente vai usar uma fórmula que eu coloco aqui em todos os vídeos para vocês. 1 menos payouts, qual que é o payout médio aqui da Caixa Seguridade? Fica nessa faixa de 70% a 80%, correto? Então, a gente vai colocar vezes o ROI. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, fica numa faixa aqui, ó, de 50% a 60% nesse tipo de empresa. Então você pode supor um pouco mais conservador, não vamos ser aqui também tão otimistas, tá, pessoal? 1 menos payout vezes aqui um ROI de 40%. Agora a gente já fica aqui mais realístico, né, na Caixa de Seguridade para os próximos anos. Então o crescimento do lucro pode ser de 8% ao ano. Não vamos ser aqui tão otimistas, supor que esse ROI será tão alto. Vamos colocar numa média, uma mediana, tá? Então, você consegue pensar de que o lucro líquido da Caixa ao longo do tempo conseguirá crescer a uma taxa de 8% ao ano. Logo, com 4,3 bilhões de lucro neste ano, você pode supor um crescimento de 8% para o próximo ano, já que a Selic vai começar a cair. Então, pode ser que o resultado financeiro seja um pouquinho prejudicado. Então, você pode considerar que 4,7 bi de lucro a empresa vai conseguir entregar. No cenário mais otimista possível, ela consegue entregar uns 5 bilhões para o próximo ano. Hoje, com o valor de mercado na faixa de 52 bilhões, se eu dividir por 4,7 bi de lucro, a gente tem um PL de 11. No cenário mais otimista possível, você teria ali, consequentemente, né, um PL na faixa de 10. Então, assim, pessoal, não acho uma empresa cara. Claro que a gente observa mais desconto na BB Seguridade, na Porto Seguro, porém, são mais arriscadas. Então, você vai ter um desconto maior que justifica esse risco e, consequentemente, você pode ter um potencial maior. Só que, pessoal, se você não está olhando só para potencial, está olhando para qualidade, eu acho que a Caixa Seguridade pode fazer bastante sentido, já que a média dela é de 13. Você pode até consultar aqui, ó, no próprio Investidor 10. A média de preço-lucro da Caixa fica na faixa de 13 vezes, que acaba sendo o seu preço de IPO, onde a empresa lucrava bem menos, mas bem menos do que hoje. Logo, hoje a 10 vezes, você ainda tem um espaço para valorização de 30% para apenas regredir a sua média. Fora que quando a gente tem um bull market, pessoal, um mercado de valorização extrema na bolsa, a gente não apenas vê as empresas cotadas pelas suas médias históricas, acaba por ser um movimento de alta bem expressivo. Então você pode considerar o seguinte, tá? Num movimento de extrema alta, ela poderia ser cotado por 20 vezes. Então hoje a 10, você teria sim um potencial de alta de 100%. E quer ver se você usa a fórmula do Warren Buffett, que acaba funcionando muito bem para esses tipos de empresas mais previsíveis, tá? Que é o valor intrínseco. O que você vai fazer? 12%, você tira 8, você tem 4.
O LPA, o lucro por ação médio da Caixa Seguridade, fica na faixa de 1,50 a 1,60 por ação. Então, 1,50 dividido por 0,04, você tem um preço justo de R$ 37,00 pelo valor intrínseco do Buffett, que dividido por este preço de R$ 17,60, você teria um potencial de alta de 113% na cotação. Então, você tem esse 100% de alta com qualidade, isso é o que importa, tá? Justamente por ser uma empresa que não sofre com altos índices de sinistralidade na parte de seguros, pelo seguro habitacional ser obrigatório por lei, pela Minha Casa e Minha Vida. Então, você já observa que você fica muito mais seguro nesse quesito. E para dividendos, Pablo, será que é bom? Já sabe que para valorização parece estar interessante. Mas e para dividendos? Bom, se você considerar 80% de payout sobre esse lucro líquido e você divide isso aqui, ó, pela quantidade de ações da Caixa Seguridade, que está aqui em torno de 3 bilhões, você tem aqui, né, 1,25 por ação. Isso você tem do quê? De LPA. Aí se você coloca um payout de 80%, você tem aí R$1 por ação. Então no pior cenário possível, pessoal, ela poderia pagar R$1, que sobre este preço, no pior cenário, tá? Eu tô sendo aqui bem pessimista. Você pode receber 5% no pior cenário possível. Se você multiplicar isso por 2, porque eu já considerei que o lucro da empresa fosse cair, para vocês terem ideia. Você pode receber 11,7% disso. Então agora vamos ser aqui mais realistas, sem ser pessimista demais. 4,7 bi, 80% de payout, subtrai isso pela quantidade de ações. Aí sim você chega a 1,25,30 por ação, que acaba sendo o dividendo mais razoável. Aquele dividendo que eu calculei estava pessimista. Sobre esse preço atual, né, de 17, você tem 7,3% de yield. Tá bom, Pablo, mas e esses R$10 por ação? Se o lucro da empresa continuar crescendo a uma taxa interessante, aumentando, ela pode aí, no longo prazo, para você que olha para uma lupa de 6 anos ou mais, você pode chegar mais de R$10 por ação, pessoal. Perceba que quando eu calculo esses R$10 por ação, não é pro curto prazo. Infelizmente, o pessoal aqui do canal fica aí me criticando, enxurrada de crítica, falando, ah, Pablo, você tá nos enganando. Não, pessoal, não tô enganando. Isso aqui é para longo prazo. Você tem uma expectativa de receber mais de R$10 por ação daqui 5 anos ou mais. Que sobre este preço atual você já recebeu mais de 61% do seu capital apenas reavido com dividendos. E qual seria o seu retorno embutido no preço da ação da Caixa Seguridade? Que é bem interessante a gente calcular também por este quesito. Se o dividendo médio no longo prazo pode ser de 7 a 8% ao ano, você vai pegar aqui, ó, o crescimento da empresa, que você sabe que pode ser de 8%, somar mais 7% e uma taxa de reaplicação. Então você tem aqui 18% ao ano na média com caixa. Claro que para quem comprou papel muito barato, como já esteve cotado não muito tempo atrás, ali por volta de 2022, quando o papel desabou na cotação, está com uma rentabilidade muito mais elevada. Só para você ter uma ideia, ó, só de valorização em Caixa Seguridade nesses últimos anos aí, você conseguiu mais de 150%. Nos 10 anos não, em pouco tempo, tá? Você conseguiu aqui, ó, de 2022 que o papel chegou a custar R$6, pensa aí, 17 dividido por 6, você tá com uma valorização de 180%. Somado aos dividendos que foram pagos, você conseguiu aí, vai, 230%. Se você colocar isso aqui em taxa anual composta, 230% de rentabilidade em uma lupa ali, ó, vai de 3, 4 anos no tempo, porque estamos em 2026, você conseguiu 34% ao ano na média. Então, a depender do preço que você pega, você consegue se amplificar muito mais o seu retorno. Eu estou calculando de que e será de daqui pra frente, que o lucro da empresa crescerá 8, mas pode crescer mais, como aconteceu no passado. Então assim, pessoal, a gente sempre tem o juízo de probabilidade. Você tem tanto bons dividendos, como também um bom potencial de alta. Ué, Pablo, por que você não tem na carteira? Eu acho que a BB Seguridade está mais barata e também é segura, tá? Por mais que não seja tão segura quanto a Caixa, ela atua ali na parte como subsidiária do Banco do Brasil. E como eu peguei em preços baixos, mesmo hoje a 37, eu ainda vejo um preço-lucro projetado na faixa de 9, que acaba sendo muito mais descontado, né, do que uma Caixa Seguridade, e pode me proporcionar uma rentabilidade tanto via valorização e bons proventos longo prazo, bem acima da média. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim, que eu sou um investidor mais avançado, precisava de algo que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês. Essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real,
por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também que você pode se tornar membro aqui deste canal. A parte de membros está recheada de conteúdo excelente para vocês, com o meu curso Rumo à Liberdade Financeira por apenas R$19,99 por mês. Fora também vídeos imersivos de small e microcaps que eu não acabo citando com frequência na parte pública do canal e trato com uma profundidade maior na parte de membros. Então, sem compromisso, torne-se membro aqui e já venha aproveitar um conteúdo excelente aí. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Caixa Seguridade e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Em particular, não tenho as ações da empresa, mas acredito que para quem está olhando numa lupa lá no longo prazo, possa ser sim uma excelente opção. Lembrando que nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!